Bom dia, amigos, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Vou eu preparar mais um videozinho, que é o terceiro capítulo do livro Aventuras e Desventuras. Como vocês já sabem, eu já li o livro, o capítulo 1 e o 2. E agora vou partir para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro Aventuras e Desventuras. E Paulo continua a trabalhar no comércio, mas ele sempre quis ter o seu próprio negócio. Um dia haveria de conseguir. Paulo era um cara bom, mas era muito explosivo. Não era fácil entrar em seu mundo, muito reservado, desconfiado e de poucos amigos. Muitas pessoas são assim, né? Não se sentia seguro em qualquer lugar, precisava ter o controle da situação. Dificilmente fugia do seu refúgio, saía da sua área de segurança, mas era muito corajoso. Não era qualquer coisa que lhe metia medo, e coragem era uma característica sua. Alguns meses depois, Paulo conheceu Carolina, uma morena vinda também do Nordeste, e que morava com uma família na Asa Sul, com quem trabalhava. Esbelta, esguia, de cabelos longos, era o tipo de mulher que ele gostava. O encontro se deu casualmente na torre de TV. Ele olhava a capital lá de cima enquanto ela conversava. Ela também correspondeu e ali poderia nascer um novo namoro. Situação diferente de quando conheceu Sara, a sua primeira mulher. Ambos tinham a mesma faixa etária e ela parecia ter um temperamento mais ameno. Só que ele estava um pouco mais maduro e experiente, pois já havia passado por uma relação anterior. Mesmo que inconsciente, ele não queria reviver aquilo novamente. Separação sempre deixava uma marca. E quando se tinha filhos, então, a situação era mais complicada ainda. Mas ele estava bastante interessado naquela mulher. Ela mexera com ele, como há tempos nenhuma outra havia mexido. Seu coração batia forte. Ficaram encostados no mirante da torre, olhando a paisagem e conversando. Aquela conversa estava muito boa e a companhia muito interessante. Não poderia deixar passar aquela oportunidade que a vida lhe dava novamente. Paulo acompanhou Carolina até a sua casa, com a promessa de que voltariam a se encontrar. Um beijo de despedida e Carolina subiu para o apartamento onde morava. Paulo seguiu para sua moradia, feliz porque gostara de Carolina e sentiu que ela também, de certa forma, havia correspondido. Não demorou muito e Paulo voltou a procurá-la para sair. Era uma sexta-feira, ele estava de folga e queria aproveitar aquele dia para ver Carolina. Era o programa do dia. Telefonou para ela e fez o convite. Carolina aceitou, iriam sair às 9 horas. No horário combinado, Paulo tocou o interfone do apartamento onde Carolina morava. Ela atendeu, ele se identificou e ela desceu. Foram para um bar na Comercial ali perto mesmo. Era ambiente tranquilo, romântico, uma música agradável, era o que eles precisavam. Chegaram e se sentaram à mesa. Ela pediu um chopp para ele e um suco de laranja para ela. A noite começara bem e tinha tudo para terminar melhor. E foi o que aconteceu. Ali firmaram o namoro. Foi uma noite tranquila, uma boa dança, uma boa conversa e o amor se fez presente. Paulo e Carolina estavam namorando. Quando deixou Carolina em casa, a despedida foi com um beijo caliente, bem caliente. Agora eram namorados e a alegria tomou conta de Paulo. Um novo amor para Sara. Sara estava feliz, afinal Rafael era um cara do bem e poderia sim ser seu namorado.
E tinha uma coisa muito importante: Rafael poderia ser, por que não, o empurrão que ela precisava para começar a trabalhar depois do seu retorno à sua cidade natal. Voltaram a se encontrar na praça da igreja. Desta vez, ele tinha ido à missa e a avistara. Depois que a missa terminou, ele a procurou e ela o recebeu com um sorriso. Foram para o mesmo local que tinha ido ao encontro anterior. Beberam um pouco, dançaram, conversaram e começaram o namoro. Dessa vez, Sara disse sim. Era o que ela também queria. Havia descoberto isso logo que reviu Rafael naquela noite. Rafael deixou Sara em casa ainda por volta da meia-noite. Sara não podia chegar muito tarde, tinha deixado Davi com a mãe e se preocupava, apesar de saber que ele estava bem cuidado. Ela era uma pessoa muito responsável e não gostava de ficar muito tempo longe do filho. Agora sim, Rafael, muito feliz, seguiu para casa. Iria dormir, pois tinha que acordar bem cedo para pegar no batente. E não via a hora de reencontrar Sara, a sua nova namorada. O namoro seguiu firme e Sara, que sempre foi uma mulher guerreira e disposta, falou com Rafael sobre o seu desejo de trabalhar na feira, de suas ideias, seus planos, e Rafael se interessou. Afinal, ali provavelmente estaria sua companheira de vida. Ele já pretendia se casar com Sara, só ainda não tinha conversado com ela sobre isso, pois esperava o momento oportuno. Rafael convidou Sara para trabalhar com ele em sua banca. Lá ela poderia dar os seus primeiros passos rumos ao objetivo de ter a sua própria banca, e ele teria a oportunidade de avaliar as suas habilidades para o ramo e não faltava a ele disposição para ajudar a sua amada. O sucesso dela seria o sucesso dos dois. Sara ficou muito feliz com o convite. Ela tinha pensado na possibilidade e, apesar de ainda não ter trabalhado naquela atividade, certamente seria útil pela sua disposição e coragem. Sara iniciou seu trabalho na feira e não decepcionou. Era disposta, aprendeu rápido, ouvia sempre os conselhos de Rafael e não media esforços. Até carregar caixa de verduras ela carregava, se preciso fosse. Rafael estava mais feliz do que nunca. Já era bem amigo da família e sentiu que era o momento. Sara seria sua esposa. Rafael conversou com Sara sobre o seu interesse em se casar com ela. Eles ainda não tinham falado sobre isso, mas Sara também já pensava no assunto. Porém, aguardava que viesse de Rafael. Afinal, ela não era só... Ela tinha o Davi, o maior tesouro que Deus tinha lhe dado. Davi, uma criança maravilhosa. Você, se casando comigo, será o meu primeiro filho, que você me dará. Lembra que já te falei algo parecido? Lembro, e isso muito me alegra, respondeu Sara. Como era de costume, Rafael marcou a data do noivado. Iria pedir a mão de Sara em casamento ao seu José, pai de Sara. No dia combinado, no meio, há muita alegria e com a família reunida, Rafael e Sara noivaram e marcaram a data do casamento. Sara continuava trabalhando com Rafael, agora noiva e cada vez mais próximo do dia do casamento. E o grande dia chegou. Na igreja de São Raimundo Nonato, os dois se casaram. Davi, agora com 3 anos de idade, foi cavaleiro de honra. A festa para amigos e parentes foi muito bonita e todos se divertiram muito naquele dia. Sara estava muito feliz. A aquisição do bar. Paulo conseguiu abrir o seu próprio negócio, com as economias que fizera. Tinha deixado a vida boêmia de lado desde que conheceu Carolina, e com o dinheiro da rescisão do contrato comprou um pequeno bar em Brasília. O antigo dono não queria mais seguir no ramo, não se adaptou e antes que o bar fechasse as portas, resolveu vender. Paulo pagou uma parte à vista e parcelou a outra parte. Pagaria com seu trabalho no bar. Como nunca faltou disposição e coragem a este moço, ele conseguiu com muito trabalho reerguer o pequeno bar, pagar o que devia dali e tirar o seu sustento. O seu namoro com Carolina ia muito bem e ele estava muito feliz.
Decidiu que pediria a moça em casamento. Entendeu que deveria lhe dar uma nova oportunidade. E aquela mulher era escolhida. Eles se completavam. Conversou com Carolina sobre suas intenções matrimoniais e ela ficou muito feliz e aceitou. Ela tinha vindo para Brasília e morava em casa de família. Aquela era a oportunidade de construir a sua própria família na cidade e ele era a pessoa ideal. Foram até o cartório, deram entrada nos papéis e na data marcada se casaram. Apenas alguns parentes mais próximos compareceram para testemunhar a união. Os dois tinham uma vida muito parecida. Ambos viviam longe de sua terra natal e eram praticamente sozinhos na capital. De certa forma, eles eram as suas próprias famílias, desde que passaram a namorar. Já tinham onde morar. Paulo alugara uma casa e foi para lá que eles se mudaram após o casamento. Ele, depois que casou, deixou o emprego na casa de família, ela, né? E foi cuidar da sua própria casa. Paulo agora tinha mais condições e não queria a mulher trabalhando fora. Ele proveria a casa e ela trabalharia ao seu lado no comércio. Cerca de um ano depois, nascia a primeira filha do casal, motivo de muita alegria. Sofia era uma menina bonita e saudável. Nascera de parto normal. Tinha sido um parto sem maiores problemas. Mãe e filha passavam bem. Paulo foi visitá-las e se emocionou ao ver aquela bela menina. Imediatamente veio à sua cabeça a lembrança do seu filho Davi. Como estaria o garoto hoje? Nunca mais o vira depois que fora morar. Onde estaria depois que for embora, né? Nunca mais o vira depois que for embora. Onde estaria morando? Bom, não tinha resposta. E agora era passado, perder o contato e se acostumara com aquilo. Aquela vida tinha ficado no passado e a sua realidade hoje era sua esposa Carolina e sua filha, que acabara de nascer. Esta sim, ele não deixaria ir embora. 2 dias depois, já estava em casa. Paulo seguia trabalhando duro e Carolina cuidava da casa e da família, que agora tinha aumentado. Viviam uma vida normal em busca do crescimento. Paulo queria comprar uma casa para abrigar a sua esposa e a filha. E os que mais Deus lhe desse, né? Não pretendia ficar só nessa. A revelação. Davi já estava com 5 anos de idade e iria para o jardim de infância. Davi era um garoto muito inteligente e esperto. Era o orgulho dos pais, que já tinham o segundo filho e o primeiro biológico do casal, Lucas. Rafael, como prometera, criava Davi como se fosse seu, dava a ele todo o carinho que um pai pode dar a seus filhos. Não pôde registrá-lo, pois ele já tinha sido registrado pelo seu pai legítimo, mas isso não fazia diferença para ele. Rafael e Sara foram levá-lo na escola no primeiro dia. Queriam ver como ele reagiria ao seu primeiro dia de aula, como ele ficaria ao saber que os pais iriam embora e ele ficaria sob os cuidados da professora. Davi reagiu com muita tranquilidade. Ele já se mostrava muito independente para a sua idade. Quando os pais saíram, ele tratou de ocupar o seu lugarzinho na sala e começou a se entrosar com os amiguinhos, com os coleguinhas. Melhor assim, disse Sara. Esse garoto vai longe, exclamou Rafael, e os dois seguiram para o trabalho. Sara agora tinha sua banca também e trabalhava muito feliz vendo seus sonhos sendo realizados. Havia tomado as decisões corretas. Davi crescia, evoluía nos estudos, sempre com boas notas. Os pais faziam o que podiam para que ele pudesse se dedicar à sua vida acadêmica. Gostava de pescar e sempre que podia ia com o avô para os rios da região em busca de uma boa pescaria. O seu avô era seu ídolo. Adorava os tempos em que ficavam juntos. O vovô não escondia o orgulho e a satisfação com o neto. Amava todos eles, mas Davi era especial. Rafael, quando podia, ia também. Os dois se davam muito bem. Davi era um menino feliz com a sua família. Um belo dia, já com 12 anos de idade e cursando o ginásio, Davi resolveu perguntar à mãe sobre o porquê
de na sua certidão não ter o nome de Rafael, e sim o nome de Paulo, no lugar reservado para o pai. Ele já havia observado aquilo, mas não se interessava, não se interessara. Porém, agora ele entendia que aquilo merecia atenção, até porque na certidão dos seus amigos constava o nome do pai, no qual eles conviviam, e na dele não tinha o nome de Rafael, seu pai. A mãe já havia decidido que contaria a verdade para ele, mas estava esperando o momento certo para que ele pudesse entender. Paulo também estava de acordo com Davi, deveria saber toda a verdade sobre a sua vida. A verdade é sempre a melhor opção, e tinha a certeza que Davi entenderia, e a vida deles não mudaria em nada. Reuniu-se então Sara e Rafael com Davi para conversarem sobre o assunto em casa. Meu filho, disse Sara, sabia que iríamos ter que conversar sobre isso numa hora e me preparei. Só não tinha encontrado o momento oportuno, mas entendo que este é o momento. Você já está na pré-adolescência e já está em condições de entender melhor as coisas. Você pode até não gostar, mas terá todo o nosso apoio. Não estou entendendo, mãe. Fala para mim, o que preciso saber? Disse Davi, já um pouco apreensivo com a situação que se desenhava. Sim, meu filho. Falarei, mas tenha certeza de que nada mudará na nossa vida, disse Sara. Sim, mãe, mas o que deveria mudar? Indagou Davi. O nome do Rafael não consta na sua certidão, porque ele não é o seu pai biológico. Quando nos casamos, eu já tinha você, e você já havia sido registrado pelo seu pai biológico. Davi sentiu um aperto no coração, então ele não era filho do Rafael. Davi começou a chorar, olhou para Rafael, aquele pai maravilhoso que sempre o amou, mas não era o seu pai. Você não é meu pai? Perguntou Davi a Rafael. Sim, meu filho, claro que sou. Não sou seu pai biológico, mas o pai que cuida de você, o pai que te ama, o seu verdadeiro pai. Eu te amo como se fosse meu filho legítimo, e não é a falta do meu nome na sua certidão que mudará isso. Eu te amo como amo o seu irmão. Nunca me importei com isso, aliás, nem me lembro disso. Não, mas sabia que a verdade deveria ser dita, e você espero que compreenda, e que fique claro que você é e sempre será o meu filho amado. Davi estava emocionado, aquela situação o surpreendera. Ele ainda era bem jovem e vivia ali a emoção mais forte da sua vida até então. Onde está o meu pai biológico? Por que não o vejo? Quero conhecê-lo. O seu pai ficou em Brasília. Ele não veio conosco e nunca mais tivemos contatos. Não sei onde ele está agora e nem como vive. Algumas coisas começaram a se clarear para Davi. Então é por isso que sou natural de Brasília? Pergunta o menino em lágrimas. É, meu filho. A mamãe morava lá. E lá conheceu seu pai. E lá você nasceu. Só que o nosso casamento não deu certo. E quando a mamãe veio embora, o seu pai ficou. E desde então, não nos falamos mais. O meu pai é uma pessoa má? Perguntou Davi. Não. Não, Davi. O seu pai era uma pessoa boa. Éramos jovens e não tínhamos experiência. Enquanto estávamos juntos, ele te amou e me amou também. O nosso casamento acabou não dando certo. Optamos pela separação quando entendi que deveria voltar para cá com você, e ele entendeu que deveria permanecer por lá. A partir de então, decidi que o nosso ciclo tinha fechado e que o melhor para nós dois era encerrarmos o nosso enlace, né? A nossa união. Então foi a senhora que pediu que não nos visse mais. Foi uma situação difícil, Davi, mas necessária. A vida em Brasília estava muito complicada e não havia mais condições de ficarmos lá. Decidi que voltar era o melhor para nós. Quanto ao seu pai, apesar de não termos mais nos visto, deve ter sido melhor para ele. Uma vez que nunca mais nos procurou. No começo ainda esperei algum contato, que não houve. Então me desliguei para sempre, precisava seguir a minha vida. Rafael abraçou Davi e disse: Davi, o seu pai sou eu, e eu estou aqui.
Não está feliz comigo? Estou sim, meu pai. O Senhor é e sempre será o meu pai. Mas existem algumas coisas que eu não consigo entender. Como um pai pode nunca mais querer ver o filho? Pode não ter sido assim, Davi. Nós não sabemos o que aconteceu com seu pai. Talvez ele tenha vontade de te encontrar, mas não tem oportunidade. A vida dele pode ter tomado um rumo que não sabemos. Aliás, nem sabemos se ele ainda vive. A vida às vezes é muito complicada. Você é muito garoto para entender certas coisas. Mas não se preocupe muito. Isso é natural e só virá com o tempo. Davi olhou para o pai e lhe disse: Pai, eu te amo e sempre amarei. Não quero outro pai. Olhou para a mãe, que estava com os olhos em lágrimas. Não disse nada e foi para o quarto. Aquele momento tinha sido muito complicado para ele, que teria que conviver com algo novo e digerir uma nova situação. Descansar. Ele precisava descansar e foi para o quarto. Davi aos poucos foi se acostumando com a ideia de ser enteado, mas de um pai que amava como se fosse sangue do seu sangue. Era feliz ali naquela casa, que sempre foi sua. Esta era a sua verdadeira família, e nada mudaria, como o pai havia dito. Apesar de muito jovem, conhecia o amor e sentia-se amado. Davi ia bem nos estudos e os pais se orgulhavam disso. Ele já estava prestes a terminar o ginásio e a cidadezinha onde morava estava ficando pequena para os seus estudos. Os pais alimentavam a ideia de mandá-lo para uma cidade maior para que pudesse fazer o segundo grau. O seu talento não poderia ser desperdiçado. Davi já alimentava o sonho de cursar uma faculdade de medicina e se tornar médico. Um sonho ainda distante, mas que poderia alcançar com o seu esforço. E o apoio, lógico, dos pais que sempre estavam do seu lado. Eles não eram ricos, mas os ganhos da família eram suficientes para que pudesse frequentar a melhor escola da cidade. Isso lhe dava uma boa vantagem. Ele, que sempre estava entre os alunos que tiravam as melhores notas, nas horas vagas, ajudava os pais na feira. Desde cedo, aprender a trabalhar. Uma coisa que os pais faziam muito questão que os filhos aprendessem: trabalhar e estudar, pois para a vida isso seria importante e necessário. Mas Davi conciliava bem os estudos com o trabalho. Os pais facilitavam muito, pois para ele, naquele momento de sua vida, a escola era mais importante. Davi gostava de visitar os avós nos fins de semana, ou sempre que podia. Ele havia morado lá quando ainda era muito pequeno, e apesar de não se lembrar bem desta época, sentia alegria quando estava junto com eles. Sempre recebera muito carinho e amor deles, e os amava muito também. Adorava os biscoitos deliciosos e caprichosos que a avó fazia, da comidinha simples, mas saborosa, e das pescarias com o avô. Ele era feliz ali naquela cidadezinha, e sua mãe realmente acertara. Os avós paternos ele via um pouco menos. Eles não moravam na mesma cidade. Os avós tinham se mudado antes de seu pai se casar com sua mãe. E o seu pai, que já trabalhava na feira, ficara, mas sempre que se encontrava era muito bom. Ele também amava os avós paternos e recebia amor deles também. Davi era um garoto feliz e um grande futuro o aguardava. Pois bem, pessoal, este é o capítulo 3. No próximo vídeo que eu gravar será o capítulo 4. Espero que vocês gostem, né? E aproveitem, porque é a oportunidade de conhecer o meu livro. Agradeço muito vocês que estão aí vendo o vídeo. Peço que inscrevam no canal, né? Façam comentários se quiserem. Deixe o tal do like, né? E vamos ver, vamos seguir até o final do livro. Tenham todos um ótimo dia, na graça de Deus. Abração a todos.